Estamos de volta no programa Direito e Globalização. E lembrando a você de casa que este programa pode ser assistido na NET, no canal analógico digital 9, na TVA nos canais 72 ou 99, na TVA digital 186, ou pela internet, na versão internet, pelo site www.ultimainstancia.com.br. No bloco anterior nós encerramos falando sobre indenizações, as possíveis e pesadas indenizações quando ocorre um acidente de trabalho. Doutor Paulo, o senhor como especialista no tema, que transita tranquilamente nessa área, o que o Poder Judiciário tem considerado e tem condenado empresas em termos pecuniários quando há um acidente de trabalho? Olha, a indenização, o critério de cálculo dessas indenizações está previsto no Código Civil, não é? Quando o empregado se inabilita em função de um acidente de trabalho para o exercício da sua atividade, e essas sequelas decorrentes do infortúnio, mas demandará do funcionário sempre, constantemente, maior esforço para o exercício da sua atividade. Ou a troca de uma por outra atividade. De função. Função. Exato. Por exemplo, pega um mergulhador, um cidadão que vive, mergulha tem um acidente no ouvido, não pode mais mergulhar. A única coisa que ele sabe fazer é isso. Então ele tem que ele está apto ao trabalho, mas não ao trabalho no mergulho. Então, isso é muito comum, né? Mas a indenização não para por aí. Ela tem, a empresa, além do pensionamento, que alcança os valores, atingem quantias bastante consideráveis em função, às vezes, do tempo decorrido. Há um período de atrasados, desde o acidente até a sentença, etc. Quer dizer, é um período muito grande e isso faz chegar a valores bastante elevados. Uhum. Há indenização por danos morais, que nós estamos, na verdade, no Brasil, temos absoluto conhecimento de que esse tipo de indenização no Brasil não tem a mesma conotação e nem o mesmo peso que nós conhecemos nos Estados Unidos. Não são valores milionários. Mas existe hoje uma indústria aí do dano moral que as pessoas acreditam, eu acho que pela influência da TV, que o dano moral é uma coisa milionária e tudo se pede dano moral. Não é. É impressionante isso. O Superior Tribunal de Justiça, ele se colocou na posição de regulador desse tipo de indenização e tem feito com mãos de ferro. Na verdade, as indenizações são estipuladas em valores, eu posso até dizer, até admito que em determinadas situações bastante módicos. Mas né? no fundo, toda vez que você sofre um constrangimento, uma situação de ilegalidade, tem seu patrimônio, ou seja o patrimônio enquanto pessoa, ou patrimônio material invadido, enfim, sempre causa uma tensão, um dano na esfera psíquica moral. Mas nem isso quer dizer que você merece uma indenização. Por isso, você bate um carro, você compra um carro do seu sonho, tem ele destruído. Você sofreu um dano moral, é evidente. Mas só que a reparação se dá através do veículo. Então as pessoas tendem a confundir um pouco o que é a extensão do dano moral. Porque no fundo você sempre passa uma situação de constrangimento. As pessoas às vezes têm uma expectativa muito grande de somatória, né? De direitos. Né? Então ele quer ser indenizado por isso, por aquilo e mais aquilo outro. Isso acontece muito na questão de insalubridade e periculosidade. Exato. Né? Não existe cumulativo. Adicionais não são cumulativos. E muitas vezes as indenizações também não são cumulativas. Né? Agora, uma questão a ser considerada, como eu disse, uma indenização no âmbito civil paga pela empresa não está condicionada e nem limitada aos valores eventualmente recebidos pelo empregado do INSS. Da Previdência. Então, a empresa poderia pensar, bom, ele está recebendo do INSS X, então eu vou ter que pagar Y menos X? Não. Inclusive... É X mais Y. Isso é uma disposição constitucional. Diz o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, o seguro de acidentes do trabalho a cargo do empregador, o seguro pago pelo INSS, os benefícios acidentários, sem excluir a indenização a que o empregador estiver obrigado nos casos de dolo ou culpa. Isso é muito claro. Então, é uma outra imagem que aparece muitas vezes de forma equivocada, mas que, se for o caso e se houver comprovação de culpa, o empregado recebe as duas indenizações.
A gente está falando em indenização, estamos falando em pagamento de pensionato, enfim, uma série de coisas. Mas é possível, Fábio, você que é um especialista em segurança do trabalho, é possível que as empresas evitem isso? Com certeza. Todo acidente é evitável. Todo e qualquer acidente. E na sua experiência, como evitá-los? Através do quê? Qual o Você instrumento? tem uma série de ferramentas. O conjunto dessas ferramentas nós denominamos hoje de sistema de gestão. O sistema de gestão nada mais é do que o gerenciamento das atividades industriais ou das atividades produtivas. Então você gerencia todos os riscos existentes na atividade. E com isso você vai eliminando-os, porque são os riscos que geram os acidentes. Então vou pegar um exemplo muito simples para todo mundo entender. O que houve com o avião da TAM. Quantas causas levaram à ocorrência desse acidente? Não vai se achar uma causa, não vai se achar um culpado. Por quê? Porque todo acidente ele é gerado por uma série de causas. São os fatores de causalidade que nós chamamos. Então você precisa eliminar todas essas causas que geraram o acidente. Então essa história de aparecer todo mundo aflito na televisão falando, não, eu quero saber quem foi o culpado por isso. Não existe um culpado. Existe uma série de fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente. A pista de Congonhas tinha problemas, o reverso do avião estava travado, o piloto estava cansado. Mas do quê? Qual você tem uma série de ferramentas. O conjunto dessas ferramentas nós denominamos hoje de sistema de gestão. O sistema de gestão nada mais é do que o gerenciamento das atividades industriais ou das atividades produtivas. Então você gerencia todos os riscos existentes na atividade. E com isso você vai eliminando-os, porque são os riscos que geram os acidentes. Então vou pegar um exemplo muito simples para todo mundo entender. O que houve com o avião da TAM. Quantas causas levaram à ocorrência desse acidente? Não vai se achar uma causa, não vai se achar um culpado. Por quê? Porque todo acidente ele é gerado por uma série de causas. São os fatores de causalidade que nós chamamos. Então você precisa eliminar todas essas causas que geraram o acidente. Então essa história de aparecer todo mundo aflito na televisão falando, não, eu quero saber quem foi o culpado por isso. Não existe um culpado. Existe uma série de fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente. A pista de Congonhas tinha problemas, o reverso do avião estava travado, o piloto estava cansado, uma série de coisas. Aquilo tudo gerou o acidente. Então, tem como eliminar? Tem. Você tem que fazer um trabalho de identificação clara desses riscos e estabelecer metodologia de ação. E aí vem o aspecto cultural, o aspecto instrucional, o aspecto de investimento. E é interessante que eu costumo dizer que em segurança você não precisa investir nada, porque segurança é lucro. Segurança faz o quê? Ela elimina riscos. Quando ela elimina risco, ela elimina perdas. Ela eliminando perdas, ela gera lucro. Então é sempre ganho. Você não precisa investir em segurança. Você elimina as suas perdas, você tem o lucro direto. E é isso muito interessante. É esse tipo de entendimento que o empresariado e os trabalhadores precisariam ter, para que a coisa pudesse andar de uma forma mais uniforme, de uma forma mais tranquila. Agora, observe bem que mesmo nós que temos consciência, que temos cultura, que trabalhamos até nessa área, cometemos riscos. Por exemplo? Quantas vezes você já passou em sinal vermelho? Eu não vou falar isso, senão vou ser multado. Quantas vezes já parou em cima de uma faixa de segurança? Quantas vezes você atravessou a rua fora da faixa de segurança? Diversas. Mais algum exemplo? Não precisa. Não, eu paro por aqui. Tá Paro por aqui, minha esposa pode estar assistindo e vai falar, tá vendo? Você é o mau motorista que eu sempre digo. É interessante que a gente percebe os pais, né, conversando com os filhos, falando, meu filho, quando você for atravessar a rua, olha para os dois lados, sempre atravessa com o farol aberto para você, não corra no meio da rua. Depois ele sai com a criançada na 25 de março, né, fazendo zigue-zague no meio do trânsito e mostrando exatamente o contrário da instrução. O que a criança assimilou? O exemplo ou a instrução? É atitude, né? Atitude.
O Fábio pode dizer melhor do que eu, mas nessa questão de prevenção, me parece, bom, isso é fato, é muito melhor prevenir do que remediar. E agora eu estou dizendo puramente no aspecto econômico. Sim. O Fábio me corrija se eu estiver errado, mas me parece que para cada real investido em segurança, você economiza de R$ 4 a R$ 6 em indenizações. Então, quer dizer, não há nenhuma dúvida. Essa estatística? Isso é um estudo que foi feito em 1919 por um... 1919? 19. Por um dos Quase 100 anos. precursores da segurança no mundo, chamava-se Heinrich, que veio da área de seguros, e ele fez esse estudo dentro de uma empresa de distribuição de energia elétrica no Canadá, a Lux Steel, onde ele comprovou que a cada dólar gasto com acidente, se economizaria $4 se não tivesse essa proporção, né? De 1 para 4. De 1 para E, 4 e a gente não tem dúvida de que essa assertiva corresponde a uma certeza inabalável. A experiência tem mostrado isso. O custo do acidente no Brasil é algo de absurdo, é muito alto, porque você tem um custo direto, que seria o custo previdenciário, que tem em torno de 8 bilhões. Mas os cálculos, inclusive do Pastore, né, do Zé Pastore, levam o nosso custo de acidente hoje em torno de 25 a 28 bilhões de reais por ano. Eu vou encerrando o terceiro bloco por aqui, aguardando vocês no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Obrigado e até lá.